Bem-vindos de volta à minha cozinha amarela. Bora fazer mais uma receita de pizza. Essa aqui não tem no canal ainda, hein? É a pizza, eu chamo ela de pizza praiana. Na verdade, lá na Itália eles chamam da tonda romana. É aquela pizza fininha, crocante, faz umas pequenas bolinhas com pouco recheio. Aquela pizza que você quer depois da praia. Bora pra receita. Lembrar vocês, todos os ingredientes estão na descrição, tá bom? Essa pizza é muito mais simples do que a napolitana. A napolitana, eu vou deixar no final desse vídeo a receita da pizza napolitana para você que também é apaixonado por qualquer tipo de pizza igual a mim, tá? Eu vou fazer essa receita com esse trigo, não é propaganda, mas quem acompanha o canal sabe que eu adoro essa marca aqui. Esse trigo da Venturelli chama Alma Italiana, tá? Normalmente eu uso esse outro aqui, que esse aqui é sensacional. Esse é preço de trigo comum mesmo e é sensacional pelo que ele entrega, o preço que ele cobra pelo que ele entrega. Esse é um pouco mais caro, mas é menos da metade dos trigos italianos. Durante o processo a gente fazer, eu vou te falar todos os testes que eu fiz. Eu fiz com trigo comum, fiz com trigo italiano, fiz com esse trigo aqui. Então você vai saber qual o seu resultado, você não vai precisar ficar fazendo teste aí. O que vai acontecer com cada trigo se você usar cada tipo de trigo nessa receita. Aqui dentro eu tenho 550 gramas de trigo. Tudo que eu fizer na batedeira, você pode fazer na mão. Vai jogando, vai amassando. Se eu sovar aqui 5, 10 minutos, você vai fazer na mão também, vai dar tudo certo. Velocidade mínima que a sua batedeira aguenta. E aqui dentro, enquanto está misturando, eu já vou jogar o sal. O fermento eu quero te mostrar aqui, até desligar para não dar barulho. Como a gente está lidando com pizza de longa fermentação, aliás, toda pizza que você fizer, seria, assim, é muito importante que você faça longa fermentação, porque ela é muito mais, assim, muito melhor para digestão. Aquele tanto de fermento que as pessoas colocam para a pizza ficar pronta em 1 hora, a gente aqui vai colocar muito menos, porque a gente quer uma fermentação de pelo menos 8 horas em temperatura ambiente e mais pelo menos 24 horas na geladeira, que é o período que a gente chama de maturação. Então o fermento, eu coloco uma quantidade que eu quero que você veja aqui, ó. Na verdade eu não tenho balança de precisão. Se você tiver, vai ser 1,5 grama. Como a gente não consegue fazer essa medição, eu vou te mostrar aqui. Vão ser 2 pitadas, dá uma olhadinha aqui. Agora, enquanto o trigo vai misturando aqui com sal e fermento, eu já tenho aqui, ó, 330 gramas, já que você vai usar balanço, o ideal é que você pese tudo, até a água. 330 gramas de água bem gelada. Essa aqui já até derreteu, mas eu tinha colocado pesado junto umas pedrinhas de gelo. Por quê? A gente não quer que essa massa ultrapasse 23 graus. Se a massa passar de 23, ele começa um processo de fermentação muito mais acelerado. A massa começa a ficar mole demais, começa a crescer antes do tempo, você passa a não ter tanto controle assim sobre a sua maturação e a sua fermentação. Bora colocar aqui dentro, pode ir colocando aos poucos, só derramar água aqui, não tem mistério, colocar a água toda, tá? Por que 330 ml de água? Porque a gente está tratando de uma pizza de 60% de hidratação, tá? A tonda romana, a que eu chamo de pizza praiana, ela é uma massa mais seca. Por isso você não precisa usar aquela farinha 00. Pode usar? Claro que você pode usar. Não precisa, porque aquela farinha, ela pega muita hidratação. A gente trabalhando com 60%, o que é 60% de hidratação numa pizza? É a quantidade de água para a quantidade de trigo. 550 gramas de trigo, 60% de 550 gramas de trigo, 330 ml de água. Então sempre que você ouvir essa informação em uma receita, saiba que é isso. Deixa bater aqui mais 5 minutos e eu já volto. 5 minutos se passaram. Agora é o seguinte, vamos colocar o azeite. Quando você coloca o azeite, a massa começa a dar uma... Até desligar aqui um pouquinho. A massa começa... Parece que ela vai desandar, porque ela começa a soltar aqui da tigela e ela começa só a rodar presa a esse gancho. Então você tem que, a cada minuto, abrir, levanta, vem com a mão ou vem com uma espátula, uma colher de pau, alguma coisa assim, e tira a massa daqui do gancho. Aí você volta, liga de novo e assim vai. Azeite você nunca deve colocar no início. Seria muito mais fácil colocar no início, iria incorporar, a massa já estaria pronta.
mas não é assim que funciona, porque o óleo, quando entra na massa, ele impede a formação da cadeia de glúten, ele dificulta, e às vezes você quer uma pizza com algumas bolinhas, principalmente na fabricação da pizza napolitana. Bora lá, azeite e 5 minutos, mais 5 minutinhos aqui. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me. Pronto, agora a gente vai só colocar a massa aqui na bancada para a gente poder dar uma organizada nela, e aí a gente vai dividir em 5 bolinhas de 180 gramas. Esse tamanho da bolinha é perfeito para pizzas fininhas de 30 centímetros, tá? Então a massa ela sai assim um pouco desorganizada, e a gente vai fazer o que chamam de slap and fold, que é você dá um tapinha nela assim, como se fosse uma... e gira, tá bom? E dobra. Então você vem assim e dobra. Você vai dobrando e ela vai ganhando estrutura, tá, gente? Virou, bateu, virou. Ela já ficou a massa aqui boa. A gente agora vai cortar, pesar e colocar em potinhos. Esses potinhos são potinhos de 500 ml, tá? Você compra em lojinhas de descartáveis. Eu tenho aqui um borrifador de azeite, mas você não precisa. Você pode jogar um fio de azeite, espalhar com as mãos mesmo dentro de cada potinho. É só um pouco, ó. 1, 2, 3 borrifadinhas em cada pote. 5 bolinhas de 180. Pessoal, vou colocar na descrição também, porque tem muito utensílio aqui legal para você ter em casa. Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você é apaixonado por pizza e você cada vez mais vai querer ter os utensílios assim que são muito úteis mesmo. Quando você começar a fazer pizza, você vai falar, poxa, tem razão de usar aquele utensílio. Isso aqui, por exemplo, ó, que é uma espátula de padeiro, espátula de corte, isso aqui é muito legal. Uma batedeira dessa é um investimento alto, mas é um investimento que no futuro você vai ver que vai valer a pena. Que mais? Uma balancinha, isso é muito barato, mas isso te ajuda não só para fabricar pizza, mas na sua vida inteira na cozinha. É muito legal, tem que ter uma balança. Eu ainda vou assar essas pizzas hoje, nesse mesmo vídeo, num forninho. Esse forninho, ele entrega demais pelo preço que ele cobra. Ele chega a custar 4, 5 vezes menos do que outros forninhos de pizza elétricos. Se você é apaixonado, um dia você vai dar uma atenção especial a um forninho de pizza. Esse forno, eu comprei ele, parcelei, e eu vou te falar, a parcela dele é o preço de uma pizza no mês, pelo menos na minha cidade, tá bom? Vamos bolear. Para bolear é o seguinte, a gente precisa criar uma película por cima redondinha para fazer uma camada, uma tensão por cima dessa massa. Ela é uma massa muito mais seca, muito mais fácil de trabalhar com a pizza napolitana. Então você coloca o dedo por baixo da massa e vai empurrando para dentro assim, ó. Pronto, a bolinha está feita. Se precisar aqui embaixo tiver aberto algum buraquinho, você vem aqui e fecha. Vem olhar uma aqui de perto. Agora o que eu faço? 2 borrifadinhas por cima. Se você não tiver borrifador, você vai pegar a bolinha, jogar um fio de azeite e passar na sua mão assim, ó. Como se você fizesse assim, ó. Imagina que isso aqui é um vidro de azeite. Você vai jogar uma gotinha assim de leve. Aí. E vai passar aqui, ó, nela toda, tá bom? Pra quê? Pra massa não ressecar. Tampou. E agora eu vou te explicar sobre o período de fermentação e maturação dessa massa. A fermentação é aquele período da massa que todo mundo mais conhece, é que você vê a massa crescendo, que as pessoas falam assim, ó, quando dobrar de volume tá bom para usar. Normalmente ela é feita em temperatura ambiente, com a quantidade de fermento que a gente colocou, vai levar pelo menos aí 8 horas, tá? Dependendo do clima da sua cidade, vai levar 12 a 14 horas. Então eu vou até colocar na tela aí os benefícios da fermentação, porque ela dá mais sabor, digestibilidade, ela dá várias coisas muito legais para a massa. Mas tem uma outra coisa que é maravilhoso, que os italianos usam muito, que é a questão da maturação da massa. A maturação da massa a gente faz na geladeira.
Essa maturação ela é fundamental também para agregar muito sabor, elasticidade na sua massa, para o fermento trabalhar, quebrar o glúten, para aquela pizza também não fazer mal. Vou colocar na tela também aí os benefícios da maturação. E vou te explicar como que você vai fermentar e como você vai maturar agora, para que você tenha controle do horário que você vai assar essas pizzas. Eu gosto de fazer assim, terminei de fazer a massa, eu deixo elas em temperatura ambiente até dobrar o tamanho. Eu já tenho algumas aqui prontas para vocês verem. Olha aqui, eu vou botar lado a lado para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui, ó. Olha isso aqui. Uma tá a bolinha, o outro já cresceu. Ela dá aquela deitada assim no fundo do pote, tá redondinha em cima. Isso é um indicativo muito bom de que o trigo tá aguentando, que o glúten dele tá aguentando. Se você deixar essa massa maturar muito tempo e esse domo aqui que forma aqui em cima começar a cair, é porque ela já perdeu, ela não vai dar aquelas bolhas que você quer, principalmente na napolitana. Então você deixou ficar desse tamanho aqui a massa, beleza? Chegou aqui, você vai botar na geladeira. Pelo menos 24 horas, pode ficar mais, tá? Já deixei aqui uma semana na geladeira. Você começa a deixar mais de uma semana, aí já começa a fazer aquilo que eu te falei, ela começa a perder estrutura, já não fica muito boa. Ideal para essa pizza, que é uma pizza rápida, uma pizza mais tranquila de se fazer, 24 horas tá de bom tamanho, vai sair uma pizza sensacional. Por que que eu faço a fermentação antes até dobrar e depois eu ponho para maturar? Porque depois que maturou na geladeira, você vai tirar da geladeira, igual eu tirei essas aqui, e fora da geladeira ela leva 1 hora para chegar na temperatura ambiente e ela aguenta ainda mais 1, 2 para você assar. Se você pegar isso aqui agora, colocar na geladeira 1, 2, 3 dias e no dia que você for assar você tirar, você nunca vai saber o horário certo que ela vai dobrar de tamanho, porque isso depende de muitas variáveis, né? Depende da estação do ano, depende se é de dia, se é de noite, como é que tá ventando, não tá. Então, o ideal é você colocar na geladeira já no ponto certo. Sempre, não importa a temperatura do dia, quando você tirar, 2 horas depois ela vai estar boa para usar. Vou tirar essa batedeira, vou colocar o forninho que eu tô apaixonado. Aqui em casa só se come pizza agora. Pizza panozzo, que eu vou gravar também, pizza, como é que é? Canotto e pizza fininha também, que é preferida das crianças. Inclusive eu fiz um evento aqui, os sobrinhos, todo mundo fazendo pizza com esse forninho. Cara, foi muito legal. Bora lá, vou trazer o forninho e já vou te explicar sobre os tipos de trigo. Pessoal, enquanto o forninho esquenta, aqui ele precisa de 20 minutos, tá? Para chegar na temperatura boa. Esse forninho passa fácil de 400 graus. Você consegue regular separadamente aqui a resistência de cima e a resistência de baixo. Ele tem uma pedra refratária no meio. Aqui a gente deixa aquecer ele no máximo. A gente vai trabalhar com ele no máximo hoje, tá? Enquanto isso, a gente vai fazer o molho. Molinho de pizza é o que eu sempre falo, mais é menos. Então, o que que a gente faz? Tomate italiano, de preferência os italianos, porque são melhores mesmo. Uma coisa que a gente vai fazer, eu não gosto de botar isso no liquidificador nem no mixer, porque eu acho que fica aguado. Lá na Itália eles usam um negócio que chama passata, e em Portugal se chama de passadeira, uma coisa assim. Que é um negócio que vai botando e vai girando e vai esmagando, não vai triturando. É diferente, não é à toa que eles usam aquilo. Então a gente também, muitos italianos também fazem da forma que a gente vai fazer aqui, que é com as mãos. Mãos sempre limpas, mãos de cozinheiro sempre são limpas. Você que está aqui, você cozinha muito, você sabe que você lava as mãos a cada 2, 3 minutos enquanto está cozinhando, toda hora, não é? Suja o pano de prato, vai trocando o pano de prato e vai lavando as mãos. Então, muito melhor uma mão lavada do que uma mão com luva. Luva sempre é uma coisa muito contaminada, a pessoa não percebe que contaminou e continua usando, e as pessoas não têm o costume de lavar as mãos com luva. Então, mão lavada é sempre melhor. Bora lá, a gente esmaga isso aqui. Tomate esmagado, mãos já lavadas novamente. Vou colocar aqui dentro só um alhinho, calma, alho, um alhinho espremido. Esse aqui eu não vou pôr link não, tá, gente? Eu acho que isso aqui nem existe mais. Existe sim, isso é muito útil na cozinha. Um pouco de sal, eu não coloco bastante sal, porque na pizza você vai colocar queijo, calabresa, a massa já tem sal, e o sal, além disso, quando fica um tempo aqui dentro do molho, ele deixa o molho mais aguado, pelo menos essa é a minha percepção. Então eu vou pôr assim, ó, uma pitada
pimenta do reino, folhinhas de manjericão e seu molho tá pronto. O forno já tá chegando na temperatura, já passou de 400 graus, dá uma olhada na imagem aí, a temperatura que ele chega. Nossa senhora, quase 420 graus, né? E agora a gente vai abrir a pizza. Para abrir, eu gosto de usar semolina, tá? Semolina porque ela tem uma granulometria diferente do trigo. Quando você abre a pizza no próprio trigo, você já deve ter visto na sua pizza, que gruda por baixo, fica toda branca de trigo. Aqui não, como ela é um pouco mais grossinha, como se fosse um fubá fininho, quando você monta a pizza, joga na pá, vai botar aqui dentro, ele cai. Não fica grudado aquele monte de trigo por baixo. Se você não tiver semolina, porque tem lugares aqui na minha cidade, até pouco tempo atrás a gente não encontrava para comprar, eu usava fubá, um fubá bem fininho, quase a mesma coisa do grãozinho aqui também. Funciona muito bem. Pega uma das massas, vamos deixar a gravidade fazer a parte dela aqui, a massinha cair na tábua. Vamos lá, mais semolina por cima. Essa aqui, diferente da famosona napolitana que tá na moda agora, pode abrir no rolo e não é pecado abrir no rolo essa pizza, tá? Então a gente vai aqui com as mãos, você vai ver uma de pertinho. Vai com os dedos, ó, só vai abrir aqui, ó. Abriu assim, virou, porque esse outro lado aqui é mais bonitinho, mais lisinho. Abriu um pouquinho mais e aí a gente vem agora com o rolo. O rolo, para não grudar, você pega um pouco da semolina, passa nele também. E aí pronto. Esse forninho, ele assa pizzas de 30 centímetros, tá? Então aqui, ó, pra frente, do meio pra trás, do meio para um lado, do meio para o outro, diagonal aqui, diagonal aqui, diagonal aqui, diagonal aqui. Pronto. Não tem dificuldade nenhuma para você abrir uma pizza redondinha, tá? Essa aqui já está aproximadamente com 30 centímetros. A gente precisa pegar a nossa pá agora, que é nosso enfeite de cenário aqui. E a gente vai colocar essa pizza aqui em cima pra gente poder... Deixa eu só tirar um pouco da semolina que tá por baixo. Pra gente poder rechear ela, tá? Molhinho de tomate, queijo e calabresa. Vou te dar uma dica, cara, do queijo, que é o seguinte. Porque todo vídeo do YouTube que você vê, as pessoas colocam o queijo assim, ó, em cubos grandes. Porque se você usar o queijo fatiado, quando a pizza vai assar, o queijo gratina muito rápido. E aí ele acaba ficando um pouco até duro na hora de comer. Ele vai dar uma leve gratinada, só que quando você coloca em cubos grandes, ele leva 1 minuto a 2 só para derreter primeiro. Então já é um tempo a menos que ele gratina se ele entrasse na fatia, entendeu? Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. Pessoal, vocês viram aí então essa maravilha que ficou pronta? Deu pra ver na imagem como ela fica fininha, acho que deu pra sentir a crocância na imagem. Pessoal, eu tô aqui editando o vídeo e vi que faltou uma informação fundamental, tá? Que é como você vai assar essa pizza se você não tiver um forninho desse. Já pré-aquece seu forno, deixa ele na temperatura máxima possível aí, pré-aquece pelo menos uma meia hora. Se você tiver uma pedra refratária, melhor ainda, coloca a massa, só a massa aberta por cima da pedra ou coloca num tabuleiro se você não tiver pedra, tá bom? Não tem problema. E aí, deixa ela começar a dourar. Ela vai dar uma douradinha, vai dar umas bolhas e aí sim você tira, você vai colocar o tomate, vai colocar o queijo, vai colocar a calabresa, tudo que você quiser, e aí você volta pro forno mais uns minutos até derreter o queijo e a calabresa pegar uma corzinha, tá bom? Essa pizza fica muito boa também no forno caseiro normal. E agora eu vou te falar a diferença entre os trigos que eu tinha te falado, tá? O trigo tipo 1, que é o trigo brasileiro, o normal que a gente usa, aquele mais barato de supermercado, eu fiz teste com ele. Qual é a diferença? A diferença é só que a aparência é igual, mas na hora de comer
ele fica, esse biscoitinho, essa massa é um biscoitinho, fica um pouco mais durinho. Mas não fica ruim não, fica excelente. É porque quanto melhor a farinha que você vai usando, mais quebradiço, mais crocante, mais estaladiça a massa, mais parecido com forno a lenha ela fica, principalmente usando esse forninho. Para cá, essa Aventurelli Alma Italiana tá de bom tamanho, qualquer trigo dos mais baratos do mercado você já vai ter uma excelente pizza na sua casa, tá bom? Vou fazer 3 pizzas aqui, essa primeira foi calabresa, vou fazer uma marguerita clássica e vou fazer uma outra que vai se parecer muito, olha como é que ela tá quebradiça, deixa eu ver, olha isso. Vou fazer uma outra que vai se parecer muito com a napolitana, só que eu vou depois enfeitar ela com rúcula e presunto cru. Então tá aí, espero que você faz para sua família, chama seus sobrinhos, chama seus amigos. Cara, isso é sensacional. Um forrinho desse então nem se fala. É uma noite de pizza e vinhos aí que você pode fazer. Invernão tá chegando, hein? Gente, um beijo. Vai no canal. Já deixei aqui do lado, tá? 2 vídeos muito legais, um da pizza napolitana e outro mostrando o unboxing, tudo sobre esse forninho, tá bom? Vai na descrição, já te falei, tem muita coisa boa. Tchau e até nosso próximo vídeo.